Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. E o nosso convidado de hoje é o vereador Jean Charles Serbeto, do MDB. Vereador, muito obrigada pela presença. Imagina, é muito importante, é bom esse momento onde a gente pode passar para a população, né, um pouco daquilo que é nosso mandato, né, porque muitas vezes não chega à população todo o trabalho, né? O trabalho que o vereador desenvolve, né, e acho que esse é um momento positivo para isso. Vereador, eu começo falando de um tema que gerou bastante mobilização aqui na Câmara, especialmente no final agora do ano de 2024, que é período de fazer emendas ao orçamento. E para 2025 a gente vai ter o primeiro ano da execução integral das emendas impositivas, que é a possibilidade ali dos vereadores destinarem recursos a entidades do município. Queria saber, no caso do senhor, lá no caso do seu gabinete, como que vocês estudam para onde vão destinar esse dinheiro e quais as áreas prioritárias vocês elencam? Bom, é importante, a gente precisa ser honesto, né, em todos os momentos. É importante dizer que eu fui contra, né? Eu, particularmente, não era a favor da criação das emendas impositivas, por entender que é uma forma de alterar a peça orçamentária, e isso pode também dificultar a ação das prioridades que o Poder Executivo, que foi escolhido também pelo povo, elenca inicialmente, eleito pelo né? povo, né, o prefeito, possa empregar o orçamento dentro das prioridades do governo. Porém, em sendo aprovado, né, existindo essa ferramenta, é claro que também a gente não vai abrir mão dela, né? A gente vai executar de forma mais transparente possível e visando os fins pelas quais elas existem verdadeiramente, que é atender as demandas, especialmente de associações, né, que são importantes para a cidade e que desenvolvem trabalhos também nesse sentido. Pois bem, dito isso, o nosso gabinete trabalhou dentro do que estabelece a legislação. Metade das emendas devem ser destinadas para a saúde, né? E a outra metade para vários fins e obedecendo critérios também que a lei exige, né? Então, a gente procurou atender o máximo possível de demandas. A partir disso, também, os gabinetes foram muito acionados por todo tipo de associação, e até dentro do próprio governo, né? Parte das nossas emendas, inclusive, foi para a Secretaria Municipal de Saúde. Exato, compra de equipamentos, né, para unidades de exatamente. saúde. E a gente buscou também atender a cidade de uma forma geral. A Secretaria encaminhou para nós algumas demandas de equipamentos, por exemplo, gerador, né? Então, a gente conseguiu distribuir a compra de gerador para várias unidades de saúde pela cidade. A gente também destinou para a Santa Casa, né? E também destinou para os lares que cuidam de idosos, né? Que cuidam de idosos, né? Eu sou da Comissão Permanente de Idoso. Então, a comissão de proteção ao idoso, ela entendeu que seria importante, então destinamos parte disso, porque esses lares, são 4 lares para Rio Preto, eles têm apoio da área de assistência social, mas eles bancam por conta própria a questão ligada à saúde, os profissionais especificamente, de saúde, né? E não há convênio da saúde com os lares. Então, a gente destinou dinheiro para a saúde, para ser empregado nessa atividade de saúde, nesses lares, né? E, então, a área da saúde ficou isso. Aí, eu, particularmente, acabei encaminhando também para o Hospital Nossa Senhora das Graças. Ok, da Associação do da Frei Francisco lá, da né? Providência de Deus, né? Que a gente tem uma relação grande, inclusive eu sou autor de 5 projetos
das associações que cuidam, estão relacionadas ao freio. Até trouxe aqui até para não esquecer os nomes delas. Por exemplo, Restaurante Popular Bom Prato, Ok. deles, Casa de Cirineu, Irmã Teresa, Hospital João Paulo II, Ambulatório Médico Especialidades e o Lar Nossa Senhora das Graças, todos ligados à Providência de Lei, que é do Frei Jaci. E, além disso, voltando às emendas, a outra metade das emendas nós destinamos para associações que a gente já acompanha de perto, né? Outras nem tão de perto, mas a gente sabe do serviço que desenvolve, seja no sentido de atendimento a crianças, a idosos, contraturnos escolares, né? Algumas delas voltadas à educação, outras à assistência social. Olha só. A serviços gerais também, alguns locais, as demandas, por exemplo, relacionadas a academias de todas as idades, em alguns locais, em algumas praças, tal, que a gente não conseguiu, e a gente destinou para o ano que vem, por exemplo, duas praças para serem destinadas a essas academias. E assim, de uma forma geral foi assim, né? Com normalmente instituições que a gente já conhece, sabe da seriedade, da condução dos trabalhos, foi para a ARPROM também, que a gente caminhou, enfim. Acho que a gente fez aproximadamente umas 20 emendas, se não me engano, distribuindo para essas instituições, para a RCD a gente caminhou também. Instituto dos Cegos, né? Instituto dos Cegos, enfim. Houve uma série de associações, não atendemos todas, porque não é possível, mas a gente procurou atender aquelas que a gente conhecia, sabia da índole, sabe do trabalho que é desenvolvido. E aí, de uma forma geral, é distribuído entre todos os vereadores, né? Umas são atendidas por outras não, mas é assim mesmo. Dá para contemplar. Contemplar o máximo possível. Vereador, agora falando um pouquinho mais da sua produção mais recente, os projetos mais recentes que começaram a tramitar aqui na casa. O senhor é autor de uma proposta que proíbe a comercialização e instalação de escapamentos em motocicletas que produzam aí ruídos excessivos acima do permitido. Conta um pouquinho para a gente o que motivou a criação desse projeto, né? E se ele, de certa forma, se complementa a uma proposta do vereador Risse, que também, há um tempo atrás, acabou debatendo essa questão, né? Isso. Existe um problema sério que dificulta a fiscalização, seja da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. Porque está relacionado ao uso do equipamento, que é o decibelímetro, que afere o grau do ruído ali, do ruído, né? E não existe o Conselho Nacional de Trânsito não fez uma regulamentação clara sobre isso. Ou seja, os órgãos de fiscalização ficam de mãos atadas. Isso reflete na população que os órgãos não fiscalizam. Mas fiscalizam, mas a ação exata de punição ela fica dificultada porque não tem uma regulamentação mais clara do Conselho Nacional de Trânsito. E os órgãos públicos, eles só podem fazer o que a lei estabelece. Embora não tenham dúvidas que os agentes de trânsito, seja da guarda, os policiais militares que fiscalizam o trânsito, assim como toda a população, se sente incomodada. E Rio Preto tem uma característica muito forte com relação a isso, diferente de outras cidades, porque Rio Preto tem um percentual de motocicletas muito alto em relação ao número de veículos da cidade. É bem alto de Rio Preto, diferente também de outras cidades. E o abuso, né, a mudança do escapamento, do som, o miolo do escapamento, que tiram o miolo ou colocam escapamentos fora do que é estabelecido por normas técnicas e tudo mais, ele tem causado um dano muito grande. E é uma demanda muito grande dos órgãos de fiscalização. A gente vem pensando sobre esse projeto de algum tempo, observando até o comportamento de algumas outras cidades, né? E embora exista já a lei
que foi aprovado nessa casa do vereador Robson Riz, continuou esbarrando Na nessa mesma questão. problemática. Então, a gente entendeu. Até onde vai chegar isso, a gente não sabe. Mas a gente entende que é preciso permanecer nessa discussão, né? E é uma forma de apertar o cerco, vamos dizer assim. Entendi. Espera, a gente não está conseguindo aqui, vamos tentar através da proibição da venda, do comércio disso, né? Poxa, mas você vai prejudicar os comerciantes. Eu não vejo dessa forma. Porque se ele está comercializando um produto que é irregular, eu não estou prejudicando ninguém, porque ele também não está cumprindo a legislação. Produzindo algo positivo para a cidade, né? Então, os bons comerciantes, eu sei que não vão ter problema com isso. Um ou outro que faz isso, talvez não vá gostar desse projeto. Mas a gente, infelizmente, a gente está para discutir e buscar o bem comum. E o bem comum, nesse caso, é proibir que sejam utilizados esses tipos de escapamentos irregulares, né? Mas aí há críticas, e a gente já esperava por isso. Mas o cara vai sair daqui e vai na outra cidade. Entendi. É possível, né? Mas ele vai ter que sair da sua zona de conforto para isso acontecer. Mas eu não tenho dúvidas também que uma lei dessa aprovada aqui, isso vai virando uma reação em cadeia, especialmente que a gente está trabalhando em termos hoje de uma região metropolitana, é algo que pode ser... Já existem grupos da região metropolitana e propor para cidades circunvizinhas o mesmo tipo de projeto, né? Então, acho que Rio Preto pode puxar essa fila e aí tudo bem. Aí a gente consegue fechar o cerco no sentido de minimizar esse problema, que é um problema ambiental, mas também ele reflete na questão emocional, na saúde de idosos, de crianças, as pessoas com espectro autista também têm um problema sério com esse problema de ruído, de barulho. A sensibilidade, né? Na verdade, gente, é perturbador isso. Então, a gente entendeu que era o momento de apresentar e a gente vai seguir o trâmite disso. Vereador, ainda falando dessa questão ligada a trânsito... Deixa eu só aproveitar. A gente tem um projeto, não sei se eu anotei aqui, mas um dos primeiros projetos que a gente apresentou também lá no nosso mandato, primeiro mandato, ligado ao som também. Esse foi muito positivo, que era um projeto que a gente tinha um problema sério na cidade, nos postos de combustível. Aos finais de semana e vésperas de feriado, quem residia próximos aos postos de combustível tinha um problema sério com a perturbação de sossego por conta de som alto. Seja dos veículos ou com caixas que levavam, aí ficava também, ocupava até os pátios dos postos ali, com som, com bebida, com algazarras e tudo mais. E a gente também fez um estudo, fruto até de um trabalho que a gente teve no comando do CPI-5 e do batalhão, que a gente fez um levantamento junto ao Ministério Público e tal, e vingou por um tempo, mas ele retomou. Então, eu anotei aqui, a lei de 2015, que proibiu o uso do som nos postos de venda de combustíveis. Isso caiu a praticamente zero. Então, hoje, esse tipo de perturbação do sossego não acontece mais por um projeto meio semelhante, ou seja, de perturbação que também está ligado ao meio ambiente, mas também ligado à saúde pública de uma forma geral. Vereador, o senhor recentemente fez um requerimento ao Executivo pedindo agilidade no processo de licitação para a concessão do serviço de guincho e de pátio de recolhimento e guarda de veículos. Como é que está essa situação hoje no município? Isso, a informação mais recente que eu tenho é que se encontra no Departamento de Licitação da Prefeitura. Isso é um trabalho que a gente também já tinha conhecimento. Como vereador, a gente propôs, a gente fez reuniões com o secretário de Trânsito à época, pois eu assumi a Secretaria de Segurança Pública. A gente intensificou isso, fizemos gestões e o secretário providenciou para que isso acontecesse, porque isso o Estado fazia. Ok. Aí, agora tem que o município fazer um convênio ou ele licitar... O serviço ali, né? Administrar esse serviço. E a informação que eu tive é que isso aconteceu. Esse requerimento é uma reiteração de um outro que eu já fiz no metade do ano,
E desde lá esse processo está no departamento de licitação. Por isso a gente reiterou sobre a importância disso acontecer, porque também impede a ação da Polícia Militar e da Guarda Municipal sobre todos os aspectos, não somente no que se refere a questões criminais, mas também de infratores de trânsito que perturbam e também da fiscalização de posturas de veículos abandonados na via e tudo mais. Então, impede muito a ação da fiscalização. Por essa razão, a gente está reivindicando a agilização desse processo. Um outro requerimento feito pelo senhor ao Executivo, especificamente para a equipe de transição de governo, agora de gestão, é a criação da Secretaria da Família ou um departamento em alguma secretaria já existente para tratar de políticas de fortalecimento de vínculos. O que exatamente seriam essas políticas, vereador? Olha, a gente vem estudando, uma das questões que a gente tem trabalhado no nosso mandato é a defesa não somente da vida integral, sobre todos os aspectos, mas também da família. E os estudos que a gente tem feito, eles apontam para o seguinte: se a gente fizer política pública que fortaleça os vínculos familiares, a gente vai reduzir muitas questões que refletem custo para o município e qualidade de vida para o cidadão. Então, estudos apontam não só em nível internacional, mas algumas experiências nacionais já, de que fortalecer os vínculos familiares, você reduz a violência familiar, a violência doméstica, você talvez não precisaria estar discutindo, como em alguns projetos que eu tenho, algumas leis de minha autoria, a preocupação com o cuidado com o idoso. Entendi. E com a criança, né? Eu viajo e vou um pouquinho além. Talvez a gente não precisasse do Estatuto da Criança e do Adolescente, não precisaria do Estatuto do Idoso, e a discussão que é constante nas casas de lei sobre a proteção desses vulneráveis, vamos dizer assim, vulneráveis, né? Por quê? Porque a família é a base de tudo. A própria Constituição já fala sobre isso. E cabe ao Estado proteger, né? E essas políticas, elas já existem. Aqui ou acolá, em secretarias diferentes. Exato. Mas não acontece o quê? Não acontece uma integração da política. Elas são esparsas, né? E a gente vê experiências onde tem um departamento ou uma secretaria específica da família, e isso pode acontecer sem ampliar a máquina pública. Eu acho que a máquina pública, cada gestor tem uma forma de enxergar. Eu acho que é possível. Eu, particularmente, acho que existem setores que você pode enxugar e tirar e repassar o servidor para um outro departamento. Remanejamento ali. Remanejamento, né? Eu, particularmente, entendo, por exemplo, que se eu fosse gestor, Secretaria de Habitação e Encop, talvez eu uniria. Entendi. Faria uma só. Então, acho que tem espaço de onde você fazer o remanejamento e reestruturar, né? Então, eu não peço para ampliar a estrutura, porque realmente, quanto mais se amplia a estrutura também, não significa que isso vai acontecer, a ação vai acontecer de fato. Mas eu sugeri, né, secretaria, talvez nem precise de uma secretaria, mas um departamento que tenha um foco específico na família, né, nas necessidades, nos desafios das famílias e tudo mais, e poder promover essa integração das políticas, pega o que tem de política pública disso. Em cada secretaria e um departamento específico trabalhar sobre isso. Acaba sendo proativo e evita, como eu disse. E são experiências que apontam isso, tá? Por exemplo, tem 2 programas de vínculos familiares que já são programas importados, que foram adaptados no Brasil, que têm tido resultados fantásticos. Um deles é conhecido como Famílias Fortes, que é um programa de prevenção do álcool e drogas para famílias e crianças. Entendi. E é feito com trabalhos não é sessões, né? Tem um termo que fugiu agora. Conjunto com pais, com as crianças. Encontros mesmo, intergeracionais ali. Isso, encontros que são X encontros, eu não tenho detalhes disso aqui, tá? E
um dos programas Famílias Fortes e o outro que eles chamam de ACT, que é uma sigla, tá? Para educar crianças em ambientes seguros. Um deles trabalha com a faixa etária pequena e o outro pré-adolescência e adolescência. Todos envolvem individualmente essas pessoas e em conjunto com as famílias. São programas fantásticos e apontam o seguinte: é possível você reduzir a violência, o uso de álcool e drogas pelos crianças e adolescentes que cada vez mais cedo estão usando drogas, né? A qualidade do ensino-aprendizado das crianças, redução da violência doméstica, redução da gravidez precoce. Então, são programas que são de custo baixíssimo para o município e que produzem um resultado muito bom. E eu não tenho dúvidas que isso implantado em Rio Preto vai reduzir o custo de saúde, drogas, da violência, saúde, educação e segurança. Atinge os 3 principais bandeiras em todas as discussões políticas: grandes dramas saúde, hoje da administração educação pública e segurança. E essa questão do menor na rua, enfim, pode refletir, não sei, os estudos não apontam isso, mas pode refletir até na redução do morador em situação de rua, porque muitos deles vão para a rua por quê? Problemas familiares e problemas de álcool, que também gera problemas familiares. Então, por essa razão, a gente entende que é muito importante a inserção disso num plano de governo. O candidato que nós apoiamos, alguma coisa a gente conseguiu colocar, foi colocado à época, mas a gente acredita que o coronel Fábio Cândido, né, o futuro prefeito, vai olhar com carinho essa questão e a gente acredita, a gente não acha, a gente acredita que os resultados podem ser muito positivos. Vereador, o senhor falou aí da proteção das crianças, o senhor é autor da lei que trata de uma medida que busca informar o público sobre a entrega voluntária de filho para adoção, né? Um dispositivo que está previsto no ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Explica para a gente de que forma essa informação é dada ao público, né? São cartazes em unidades de saúde, né? O que eles destacam? Isso foi uma discussão que a gente teve numa conversa, numa reunião com o Dr. Evandro Pelarim, que é o juiz da infância, e ele falou sobre essa questão e me despertou e eu fui pesquisar um pouco. E eu vi que já tinha alguma legislação num outro local. E eu falei, acho que é importante, né? Que é a entrega legal ou entrega voluntária. Porque, e os estudos apontam, isso também está dentro daquilo que a gente tem discutido muito aqui na casa, nosso mandato tem discutido, que é a defesa da vida, né? E também os estudos apontam que onde isso aconteceu, reduziu o número de abortos e de mães que abandonam seus filhos. Por quê? Porque muitas mães, muitas mulheres acabam, diante de uma gravidez não programada, enfim, entra numa situação de desespero, de não saber como administrar aquilo. Desconhece ou abandona, esse dispositivo, né? Ou é estimulada equivocadamente, eu vou usar esse termo para não usar um termo mais pesado, estimulada a abortar, né? E ela imagina que aquilo é o melhor caminho para ela. Eu não estou nem falando dos casos de aborto legal. Nem estou falando disso, estou falando de casos de aborto mesmo, porque não, tem jeito, tal. E a entrega legal é um instituto que alterou o Estatuto da Criança e Adolescente, onde a mãe pode entregar legalmente a criança se ela acha que ela não tem condições, se ela não vai conseguir administrar aquele filho. Ela tem condições de entregar via justiça, de forma legal, de forma sigilosa, e ela não vai ficar com um trauma monstruoso, que os estudos também apontam, que quando isso acontece, o trauma que a mãe fica é uma coisa que vai para o resto da sua vida. Traumas graves, testemunhos tem aos montes disso, né? E, inclusive, conversando com o Dr. Evandro recentemente, quando a gente falou que a gente propôs a lei,
mostramos para ele, ele pediu alterou alguma coisa, sugeriu alguma alteração, a gente fez e foi aprovado. Numa live recente, ele disse o seguinte, que é um trabalho tão bem feito que as mulheres que buscam a justiça... Procuram a justiça, procuram a vara da infância, né? É feito um processo sigiloso. Essa mãe, ela vai ter prioridade nos atendimentos de saúde públicos, tudo. Ela vai ter atendimento psicológico. Depois de tudo pronto, ela vai ter um prazo para refletir sobre isso. E o resultado? A maioria volta atrás do seu desejo e fica com a criança. Entendeu? Que eu acho que é a principal coisa. A mãe permanece com o seu filho. Ela desiste, porque ela começa a entender e encontra alternativas, solução, e começa a entender que estar com a criança é o melhor caminho para ela, né? Para a vida dela. Então, é muito interessante isso aí. A gente entendeu que assim, essa casa, agradecer os vereadores, né? Porque ninguém faz nada sozinho nessa casa. São 17 vereadores aqui, futuro 23, e todos precisam dos votos, né? Então, esse trabalho e esse projeto é um projeto, eu acho que é muito interessante. Espero que ele traga esses resultados positivos também na prevenção, né? E no esclarecimento, que muitas mães não sabem. Não conhecem. Então, o objetivo é esse, esclarecer, da divulgação de que existe um instituto, que é possível você... Não tem jeito, mas se no final ela achar que deve, beleza, a justiça vai encontrar através dos canais legais, evita que ela cometa crime, que é entrega ilegal e se envolva em traumas maiores, entendeu? Então, ela vai estar bem preparada para que isso aconteça ou voltar atrás no seu desejo. E essa informação vai estar em lugares que ela passa ali com frequência. Exatamente. Por exemplo, uma unidade de saúde, né? Posto de saúde, unidade de saúde e também hospitais de uma forma geral. Já um vereador veio sugerir, mas o projeto já tinha sido encaminhado, eu vou pensar nisso ainda, ou sugerir para ele mesmo fazer uma emenda, de repente... fazer uso dessa informação de outra forma. Entendi. Em Quanto outros maior meios, divulgação, isso, né? Para divulgar. Vereador, o senhor falou que seu mandato é pautado aí pela defesa da vida e da família. Eu gostaria que o senhor elencasse de 2012 para cá, que foi, né, quando o senhor foi eleito, o que o senhor aponta aí das principais conquistas nessas bandeiras, né, nesses segmentos que o senhor atua? Eu anotei algumas questões aqui. Vou tentar lembrar aqui, dentro de alguns projetos que a gente entendeu muito interessantes, né? Por exemplo, Setembro Amarelo, né? Que é a campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, que acontece normalmente no mês de setembro. Defesa da vida. Uma questão também que interfere na lei complementar que estabelece o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Exato. Que trata sobre, você como servidora também, na realização do Estatuto dos Servidores, existem algumas regras de prejuízo ao servidor se ele for doar sangue, por ou exemplo, medula, né? Medula óssea, que é o caso específico. Do projeto. Que eu estou dizendo, né? Que virou lei, que a gente conseguiu alterar a lei complementar e nos casos de doação de medula óssea, o servidor não será prejudicado. Também voltado à defesa da vida. Voltado à defesa da vida, 2014, né, que é uma lei também que a partir dessa lei, a rede pública municipal de ensino, ela deve fornecer alimento adequado para os alunos, para as crianças portadoras de diabetes na rede pública. Basta ele se inscrever, os pais... Sinalizar, né? Sinalizar, tal. E a escola tem lá o seu cadastro e sabe quantas crianças diabéticas tem naquela escola e elas fazem um preparo para uma comida especial para essas crianças, via a merenda escolar e tudo mais. Também tivemos... a maioria desses projetos são sugestões de munícipes. É importante dizer isso. O vereador não é uma mente iluminada... que sabe de tudo, que trabalha sozinho. Então, a gente agradece muito, porque a participação e o acompanhamento do eleitor
na vida do Poder Legislativo é muito importante, porque ele traz a informação, a gente formula, verifica as questões técnicas e tudo mais, e leva isso em encaminhamento para que isso se torne uma regra no município. O que mais? Isso também é importante, também uma sugestão de uma médica, ginecologista e obstetra, que é a conscientização também da divulgação dos perigos da síndrome alcoólica fetal, né? Que isso também exposto em hotéis, restaurantes, tal, do uso do álcool quando está gestante, dos perigos. E aí você começa a estudar isso, a grandeza de estar vereador é isso, porque você acaba tendo que estudar assuntos que normalmente você não estudaria. Esse é um dos assuntos interessantes, você começa a verificar as pesquisas, é gravíssimo o uso do álcool pela gestante. Isso interfere muito na criança, na saúde da criança. Também é uma lei de nossa autoria. Outra lei de nossa autoria, nós implantamos em Rio Preto o Programa Municipal de Cuidados Paliativos, que é uma discussão nova também. Exatamente. É uma discussão nova, mas muito importante. Mais um programa que a gente também, por lei nossa, a gente plantou no município. A informação e conscientização sobre doenças raras. Também algo que eu fiquei assim maravilhado de conhecer, que eu não conhecia, o tanto de doenças que a gente desconhece, que são raras, assim, doenças que cada milhares de pessoas uma tem, que são gravíssimas e que requer uma atenção especial, não só das pessoas de conhecer, mas do poder público em si de agir. Não deixa de ser voltada à questão da vida, conscientização do combate à violência contra a pessoa idosa, também voltada à questão do idoso. A teoria do link também. E aí vem a teoria do link, que é uma semana municipal de conscientização. Isso também é uma teoria nova, também conheci agora recentemente. Há um estudo que demonstra que onde você encontra maus tratos animais, também há uma grande possibilidade de haver violência doméstica naquela casa. Olha que coisa absurda. Esse seria o link, então, vereador? Isso, essa relação há um elo, em né? diferentes há um link tipos de violência. Da violência naquele espaço. Possivelmente, violência doméstica pode ser tanto esposa, como filho, como a questão do próprio idoso, às vezes, né? Do idoso, enfim. Eu também viajei nessa discussão, falei assim, quem sabe também não está relacionado à violência do trânsito, que isso é inerente à pessoa, né? Às vezes, no trânsito acontece muito, a pessoa é um verdadeiro cavalheiro nas relações, mas às vezes, a hora que está lá, às escondidas, ali dentro do seu carro, né? Ele é uma pessoa de ação agressiva. Exato. Né? E talvez também, ao estar escondidas no seu ambiente familiar, ele coloca para fora um comportamento inadequado, né? Então, a teoria do link é americana, é uma teoria que é próprio, acho que o FBI tem estudado. Olha só! E isso que eu achei interessante. Então, tem uma relação dessa questão dos maus tratos animais e a violência doméstica. Pois bem. Que mais? Deixa eu ver aqui sobre isso. A própria criação da comissão permanente, né? Isso foi também autoria nossa. Nós criamos aqui na Câmara, através de um projeto de resolução, Comissão Permanente de Defesa da Vida, e o Dia do Nascituro também, que é aquele que está por nascer, e na defesa dessa vida integral desde a sua concepção. E a gente, inclusive, tem realizado através dessa comissão, juntamente com outros órgãos, e isso não é uma questão de religiosa apenas, é também religiosa, mas não é apenas, é uma questão de ciência, com outros órgãos e de forma ecumênica também. A gente tem feito a Marcha pela Vida, tivemos a 3ª Marcha pela Vida agora, em outubro, e também solenidade aqui na Câmara no dia do Nascituro. Também está voltada essa questão. No escopo de todo esse trabalho dos mandatos aí. Exatamente. Vereador, recentemente...
Desculpa. Por favor. Estamos protocolando, se já não foi protocolado hoje especialmente, mas está sendo protocolado, o Programa Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais do educador e dos demais profissionais de educação Rio Preto, porque também tem um problema sério até de afastamentos, né? Principalmente saúde mental, né, professor? Exatamente. E tem também síndromes, né? Burnout ou burnout, cada um chama de um jeito, do excesso de trabalho, questões de físicas escrita, mesmo, física, enfim, tem várias doenças ocupacionais, então o programa municipal dessas doenças também está ligado à vida e aí seria um programa de prevenção? Prevenção, exatamente. Programa Municipal de Prevenção às Doenças Ocupacionais dos educadores. Vereador, o senhor é autor da lei que instituiu a transição democrática de governo aqui em Rio Preto, uma lei super recente, tendo validade agora já para mudança de gestão, né, para o início da nova gestão agora em 2025. Eu queria saber o que motivou a criação dessa proposta e, na sua opinião, o que a sociedade ganha com essa transição institucionalizada? Porque a gente tinha antes o contato do antigo governo com o novo. Quando queria. Exato, mas agora é lei, né? Ela era por vontade ou não. Dos envolvidos, né? Especialmente do administrador que está saindo. Porque se ele fechar as portas, acabou, né? O outro vai ter que buscar insights, né, nas informações que tem abertas ao público, que não são tantas assim, né? Mas esse projeto é um projeto meu de 2013, né? E ele foi derrubado nessa casa. Ele foi rejeitado por essa casa à época, né? Isso tudo está relacionado à política, olha só. A política da época que barrava esse tipo de coisa. Era uma forma de barrar um processo mais democrático, tá? Não estou aqui para citar nomes, mas essa é a grande verdade. E a gente observou que havia uma orientação do Ministério Público agora. Falei, acho que agora é o momento de eu retomar. Momento adequado. E ao invés de virar apenas uma recomendação do Ministério Público, se transforme em lei. Isso aconteceu. O governo não impediu, né, não tentou impedir isso politicamente. Estive com o governo tratando dessa matéria, não houve problemas. Sugeriu um veto que eu concordei para poder aprovar a lei e para poder também possibilitar que seja praticada já nesse momento também, praticado, né? E já que fosse praticado agora, se fosse vetado integralmente, não seria agora. Então, é muito mais do que uma orientação do Ministério Público, agora é uma lei municipal, obrigatoriamente, os novos mandatários, né? E esse já endossou isso, o atual prefeito Edinho Araújo endossou, aprovou a lei, mas os futuros mandatários também terão que abrir a possibilidade dessa transição. A sua pergunta, o que a sociedade ganha? Tudo, né? Por quê? Porque o governo que entra, ele tem a possibilidade de enxergar, ter um espaço aí de seus 45 dias aí, ou 2 meses, para poder enxergar a máquina, verificar o andamento disso e preparar a sua equipe para iniciar o seu mandato sem solução de continuidade. Porque o que acontece? Chega um governo sem informação, ele para tudo para poder estudar, né? Às vezes para contratos e a máquina não pode parar, né, vereador? A máquina não pode parar, porque reflete onde? No munícipe, na ponta da linha. E as coisas têm que continuar andando. Então, acho que é uma forma de enxergar melhor para iniciar o trabalho, já sabendo aonde está pisando, pelo menos isso, né? E já traçar estratégias para alterar aquilo que ele acha que deve ser alterado. E é natural que isso aconteça. Alinhar com o plano de governo traçar suas ali, prioridades, né, dentro do plano de governo que ele apresentou para a sociedade. Exato. E a sociedade disse... Validou no voto, né? Validou no voto, sim. Queremos isso. Então, ele precisa conhecer antes para poder
traçar essas estratégias. Vereador, o senhor está no terceiro mandato aqui na casa, foi eleito lá a primeira vez em 2012, depois as outras reeleições, chegou a ser presidente dessa casa no biênio 2017 e 2018. Depois dessa trajetória, decidiu não disputar as eleições de 2024. Por quê? Boa pergunta, né? A gente vem amadurecendo essa ideia, né? Eu tenho convicção hoje, não é só por isso que eu não fui, né? Que deveria ter uma regra por legislativo também, que muita gente não vai gostar do que eu estou falando, mas é o que eu penso. A regra que tem para o prefeito não se perpetuar no poder, né? Ele pode ir para uma reeleição, para os executivos, mas não pode ir para a segunda reeleição, ele tem que se afastar, né? Eu acho que no Poder Legislativo também precisaria isso. Ou seja, 2, 3 mandatos, não sei. Ele teria que ficar fora, né? Isso possibilita uma oxigenação maior do poder, né? Só uma ou duas, não sei, porque o primeiro mandato é um mandato de aprendizado, entendeu? O segundo mandato, bem, você já começa a coisa acontecer. Está aclimatado, né? Então, eu particularmente estou com 65 anos, né? Sou casado, tenho filhos, tenho neto, né? Vivi a vida pública desde 1979. Então, já estou quase meio século aí na vida pública, servindo a sociedade, né? Deus me deu a possibilidade de servir a sociedade através da atividade policial. Depois permitiu que eu servisse a sociedade através da política partidária, né? E eu acho que seria o momento de eu descansar nesse sentido de parlamento. É um ambiente desgastante, né? Que você recebe pressões a todo momento, de todos os aspectos, dos seus eleitores, dos não eleitores, dos que dizem ser seus eleitores, mas não são seus eleitores, né? Da dinâmica do Poder Legislativo, da dinâmica do Poder Executivo, enfim. Dessa relação também, da né? relação de Executivo e Legislativo, que ela deve ser harmônica e tal, mas é complexa essa relação, né? E eu acho que eu entendi que seria o momento de abrir espaço para outras pessoas. Você vai parar? Não sei se eu consigo parar, isso é outra história, né? Mas nesse momento... No Poder Legislativo, nesse momento, eu entendi que eu deveria me afastar um pouco, ficar um pouquinho mais perto, mais longe dessa dinâmica. Mas e aí? Você não vai fazer? Não sei. A gente tem muito trabalho voluntário, né, a ser feito. Tem algumas ideias a respeito disso. E bastante na linha do que é o mandato do senhor aqui também, exatamente, né? Muito trabalho, a gente tem muita... não vou deixar de exercer minha cidadania em defesa da vida e da família, com outras pessoas voluntárias exercendo esse trabalho. Enfim, tem muita coisa que a gente pode fazer e de uma forma diferente, entendeu? Acompanhar a política de Rio Preto, claro, a gente vai continuar acompanhando. Exato. Porque nós somos seres políticos. E a política, me perguntar, você vai sair por quê? A política é importantíssima. Tudo na nossa vida passa pela política. Quem se afasta da política está dando espaço para quem gosta demais da política. Para bom entendedor, está entendendo o que eu quero dizer, entendeu? Para quem é apaixonado negativamente pela política. Então, as pessoas de bem têm que estar atentas à política. As pessoas de bem têm que participar da política. Se não participa de forma direta, mas de forma indireta. Tem que acompanhar o que a política está fazendo. Saber o que está acontecendo na cidade, acompanhar os né? mandatários, acompanhar o Poder Executivo, acompanhar o Poder Legislativo, para poder depois cobrar e exercer seu voto de forma correta. Porque não basta a gente ficar omisso, se escondendo, né? Sem querer se mostrar. Não, política, tudo igual. Não é assim, né? Tem boas pessoas na política. E para saber, precisa acompanhar, né? É possível ser político, é possível ser correto na política, né?
Então, algumas perguntas eu tinha e eu, agora, depois de 12 anos, de 3 mandatos, eu posso dizer com muita certeza, é possível ser honesto na política, né? Eu fui eleito 3 vezes, sem comprar o voto de ninguém, sem comprar a consciência de ninguém, para ninguém. Uma coisa que eu digo para sempre para todo mundo, nunca paguei nenhum copo d'água para ninguém para votar, né? Então, é possível. Basta você ter sua estratégia, ser transparente, ser correto no seu comportamento, nas suas ações, que é possível isso. Fui eleito presidente da Câmara sem corromper e sem se corromper, sem corromper ninguém, né? Eu terminei o meu mandato com dignidade, enfim, e vou terminar esse mandato em nome de Jesus também com dignidade. Mas é possível, é importante. Se precisar deixar uma mensagem, eu deixaria essa, entendeu? Se envolva na política. As pessoas de bem precisam estar na política, apoiando alguém ou colocando seu nome para apreciação da sociedade, porque quanto mais pessoas de bem nós tivermos, melhor será a nossa política. Nossa política é fruto da nossa sociedade. Não é nada diferente. As pessoas que estão aqui no parlamento são cidadãos que estão lá na sociedade. Então, pessoas de bem, estejam na política. Aí nós vamos conseguir transformar e fazer a política cada vez melhor. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Vou me afastar? Não, me afastar da política não, porque, repito, nós somos seres políticos. E é importante que a gente faz política para tudo. Nossa relação familiar é política. Numa casa, relação marido, mulher e filhos, tem que haver política, tem que haver diálogo, é a arte do diálogo. Se não tiver diálogo, nós temos um orçamento na casa. O pai quer uma coisa, a mãe quer outra coisa, o filho quer outra coisa. Se não tiver diálogo, não tem orçamento para tudo. Nós temos que ver, agora dá para isso. Isso é o papel do prefeito. Em outras linhas, entendeu? Ou seja, de forma miniatura, vamos dizer assim. Família é uma mini prefeitura, guardadas as devidas proporções. Mas para a gente entender a questão fazer política, diálogo, buscar prioridades, buscar o bem de todos naquilo que nós todos temos em comum para poder se manter estruturado. Se não vier o diálogo, racha a família, não tem política. Vereador, mesmo o senhor estando fora a partir de 2025, o senhor consegue fazer uma leitura de como será a nova configuração aqui da casa? Temos mais vereadores, a mudança aí na composição das bancadas. Como é que o senhor acha que vai ser a próxima legislatura? Vai ser mais difícil. Acredito que será mais difícil para os que aqui estão e para o Poder Executivo. Entendi. Eu acredito que vai ser mais difícil. Eu já dizia isso, independente de quem fosse o prefeito, porque é uma configuração de grupos diferentes. Nós vamos ter uns 3, 4 grupos aqui na casa. Essa é uma previsão, tá? Tá. Gostaria que não fosse assim. Embora a unanimidade também não é muito... Não é legal, não é muito legal aqui, né? Tem que haver essas discussões. A oposição é importante. A gente só precisa tomar cuidado com a oposição burra, a oposição que só critica, a oposição que está tudo ruim, a oposição que não sugere, né? Só destrói, só fala mal. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas a minha percepção é que nós temos grupos diferentes, antagônicos de pensamento. Ideologicamente. E isso acaba causando discussões mais acaloradas, né? E para o Poder Executivo também, para poder manter sua base, que é importante o Poder Executivo ter a base, né? Só critica, tem que ter a base. Mundialmente é assim, né? O nosso sistema ele é diferente, né? Mas é importante o Poder Executivo ter a base para ele poder governar, senão ele não consegue governar. Agora, para manter essa governabilidade, vai ser mais difícil porque aumentou o número de vereadores. Então, você tem que ter um convencimento maior para mais pessoas. Entendi. Né? É nesse sentido. Mas eu espero que isso
O prefeito tem habilidade, e a sua equipe que vai trabalhar isso, tem habilidade para poder realmente demonstrar a importância das suas estações, das suas ações, das suas estratégicas, para poder beneficiar a população. É isso que a gente tem que estar sempre presente. Eu fui oposição a governo já e fui situação. Fui oposição, mas nunca critiquei o que é correto, né? Fui situação e nem por isso eu votei em tudo que o governo quis, né? Essa independência que é um pouco difícil. E a gente espera que cada vez mais o Poder Legislativo tenha essa independência, mas a clareza de que é importante apoiar o governo naquelas ações que são importantes para a nossa cidade. Acho que é isso sim que é importante o parlamento ter essa noção clara, que o principal é a cidade, o principal é o munícipe, né? Então, independente de quem esteja no governo, a ação é importante para a cidade, então esteja junto. Vereador, para terminar, eu queria saber qual que é a expectativa do senhor para a nova gestão, aí a nova gestão municipal, tendo como prefeito Fábio Cândido. Quais as expectativas do senhor para esse novo governo? Como que o senhor acha que vai ser conduzido? Olha, eu peço e já mandei uma mensagem para ele a respeito disso, o Coronel Fábio Cândido, que eu conheço de longa data. Eu rogo a Deus que ele tenha luz, né? Para poder ter o discernimento necessário, montar a equipe adequada, que não é fácil montar uma equipe tão diversificada, são várias frentes, várias áreas, várias necessidades e tal. Montar uma equipe adequada para poder conduzir os trabalhos, porque o prefeito também não faz sozinho, né? A prefeitura é um mundo de milhares de itens que ferve 24 horas por dia, não para, nada para, né? Que ele tenha sorte em não surgir problemas que vão dificultar ainda mais o seu trabalho. Por exemplo, né? Os governos que pegaram a pandemia, por exemplo, tiveram problemas sérios para administrar algo que ninguém conhecia, né? São 2 anos, assim, muito difíceis. Os governos que pegaram a pandemia e se sobreviveram têm que aplaudir, porque foram 2 anos muito difíceis para todo mundo, né? Metade queria uma coisa, outra metade queria que fechasse tudo, outra metade queria que deixasse tudo aberto. Eu recebia ligação, quando fechava, eu ligava, pô, eu votei em você, isso é um absurdo isso, tem que abrir. Aí quando abriu, outra metade ligava, pô, tem que fechar. Então, enfim, né, só um exemplo de situações externas, atípicas, né? externas à ordem natural, né? E boa intenção, tenho certeza que ele tem, né? Experiência para poder lidar com a população, ele tem, diferente do dia a dia de um prefeito, mas tem. E é o que eu digo, formar uma equipe boa e torcer, isso a gente vai torcer para que tudo ande bem. Repito, quem ganha é a nossa cidade, entendeu? Quem torce para as coisas darem errado, está torcendo para poder tomar poder. Quem tem como espírito tomar o poder, ele quer que o outro dê errado, né? Mas quem tiver espírito público, pensando na cidade, só pode torcer para dar certo, né? Esse é o nosso caso. Eu torço para que dê tudo certo e peço a Deus que ele esteja com foco realmente na cidade, né? Isso eu sei que está, né? Deus abençoe. Vereador, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela entrevista. Falamos de assuntos tão diversos. Eu que agradeço. Fizemos um balanço dos mandatos, né? E ainda falando de expectativas para o futuro. TV Câmara sempre aqui, de portas abertas para o senhor. Obrigado, Deus abençoe vocês. Esta edição do Questão de Ordem fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as informações sobre os projetos que tramitam aqui na Câmara, você pode acompanhar pelo nosso site, o riopreto.sp.leg.br. Siga-nos também nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência e até o próximo programa.